conscientizar a população sobre os problemas causados pela violência sexual infantil. Esse é um dos objetivos do projeto de lei sancionado pelo prefeito Fernando Haddad, que cria a Semana de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual Infanto-Juvenil. Para falar sobre o assunto, nosso convidado é o vereador Eduardo Tuma, do PSDB. Boa tarde, vereador autor, dessa proposta. Boa tarde, Adriana. Quero comentar o Wagner, aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Você sabe qual é a maior causa de impunidade em relação à pedofilia? A falta de aviso, a falta de denúncia. Não existe hoje um canal que seja adequado para que aquela criança, aquele adolescente que sofreu esse tipo de atrocidade humana possa se manifestar. Então, a lei, hoje Lei 316 de 2013, criou entre 11 e 17 de maio a Semana do Combate ao Abuso e Exploração Infanto-Juvenil. O que vai acontecer nessa semana? Isso tudo porque dia 18 é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infanto-Juvenil. Nessa semana, nós vamos promover palestras nas escolas. Nós vamos trazer não só os professores, pedagogos, psicólogos e tantas ações, outras ações na cidade, para poder não só conscientizar as famílias, como também poder dar auxílio a essas crianças e a esses adolescentes. E juntamente com o Conselho Tutelar, promover então esse canal de diálogo com a sociedade, para que a gente possa desmistificar e para que a gente possa oferecer auxílio àqueles que sofrem abuso. Agora, vereador, é muito difícil saber se a criança está sendo abusada ou não, porque muitas vezes ela não fala, às vezes ela nem sabe, o que está acontecendo com ela. Exato, é por isso que nós vamos promover até mesmo exames clínicos para identificar, olha, tem um hematoma, olha, de onde vem esse hematoma? Por que você está roxo? Você bateu em algum lugar? Ah, não, foi olha o absurdo que eu vou dizer aqui, não, foi o titio que me tocou, olha, foi o meu pai, meu padrasto que fez algo ruim comigo. Então, nós vamos promover não só exames clínicos, como também entrevistas com psicólogos infantis, para que a gente possa identificar esse tipo de procedimento que é repugnante. Essa iniciativa, vereador, é de grande interesse público. Ocorre que ela esbarra numa questão que tem um drama social implícito. Eu queria que o senhor tentasse responder uma pergunta que parece complexa. Como encorajar a criança que sofre abuso em casa a falar / denunciar o assunto? Exato, porque daí, veja, a criança, ela não tem essa intenção, ou, aliás, essa percepção que ela é, em primeiro lugar, jurídica, de denúncia. O que eu quero promover é uma conversa com ela para tentar identificar e daí, então, tomar as medidas que são necessárias e cabíveis. Porque, sinceramente, ainda que a família seja estruturada, se a criança está sendo abusada, ela precisa ser retirada desse seio familiar e precisa ser colocada no local adequado. Porque o trauma que o abuso traz, como a Adriana falou, às vezes ele não é só físico. O trauma que o abuso traz, ele é muito mais psicológico, é um trauma de alma. Esse é um primeiro ponto, Wagner. Um segundo ponto que eu também quero promover através da semana é aconselhar, orientar as crianças e os adolescentes quanto à internet. Hoje em dia existe uma frase, que eu costumo dizer que hoje na internet tudo é eterno, nada é permanente, nada desaparece. E mais do que isso, tudo é muito chamativo, é muito fácil, o acesso é muito aberto. Então, um chat, uma sala de bate-papo em que um pedófilo entra para se transfazer de criança e tentar cooptar uma criança a um encontro, um adolescente. Hoje, um adolescente de 16 anos, 14 a 16 anos, é muito diferente da minha época, de 14 anos. Eu cresci jogando taco na rua, empinando pipa. Hoje em dia, 14 anos é praticamente Você empina pipa no iPad. 14 anos é quase que um adulto, um pré-adulto formado. Sim. Então, quer dizer, é muito fácil entrar nesses sites e também nesses chats e ser ludibriado e enganado. Então, eu quero também orientar nesse sentido, para impedir a pedofilia. Aliás, que foi... E aí, vereador, tem uma coisa fundamental que o senhor tocou, que a gente lembra do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que dizia o seguinte: eu tenho 86 anos e não tenho 50 amigos na vida.
e eu vejo adolescentes se vangloriando no Facebook de ter 3 ou 4 mil amigos nas suas redes. É muito importante que os pais tenham consciência de quais são as pessoas que estão sendo adicionadas pelos seus filhos. Verdade. Para controlar o acesso, né, dessas Sim. crianças também. Mas tudo isso na internet, hoje em dia, é muito difícil. Você estabelecer limites precisos na internet é impossível, sem medo de errar, é impossível. São tantas as novidades, é tão dinâmica a rede mundial de computadores, que se você limita o acesso no Facebook, nasceu uma nova rede social. Por exemplo, o Snapchat. O Snapchat, que é uma rede, não quero fazer apologia a nenhum tipo de rede, nem promover nenhuma marca, mas de toda sorte, o Snapchat, que é uma rede social de fotos, em que a foto ela é transitória, 3, 4, até 10 segundos, que não dá, ela não fica gravada. Aliás, se você tirar um print screen da tela, ele avisa quem enviou, e hoje é usada também para disseminar pornografia e pornografia infantil. Quer dizer, como estabelecer... É essa orientação que a gente quer dar também, com palestras, workshops, etc. Eu acho excelente a iniciativa, tenho certeza que a Adriana também acha, mas a questão é a seguinte, vereador. Uma criança que está num lar em que ela sofre algum tipo de abuso, seja do pai, do tio, do padrasto, de quem quer que seja, muitas vezes ela não denuncia um caso como esse, temendo represália ou temendo desfazer a família. Qual é a política pública que pode fazer com que essa criança abra a boca e traga esse assunto à baila? Existe algo que é instituído socialmente no ser humano, que é o terror pelo medo. A criança ela tem medo, então ela fica aterrorizada dentro de casa. Agora, se durante essa semana, e não só durante a semana, acho que durante o ano todo, é dever do Estado, é dever do poder público zelar pelo bem-estar da criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente já diz isso. Então, promover conversas, diálogos, eu quero entender, eu quero identificar, eu quero saber aonde acontece. Uma vez isso feito, e daí, como eu disse no começo, a criança que não tem noção jurídica do que seria uma denúncia, numa conversa, ela pode dizer, puxa vida, olha, eu fui tocada nas minhas partes íntimas, vou usar uma frase um pouco mais coloquial, mas nem tão precisa, mas fui tocada nas minhas partes íntimas. Bulinada. Fui bulinada, o titio fez isso ou aquilo, opa, aqui eu tenho um caso. Daí passa-se a investigação, porque acho que a polícia, certeza, que a Polícia Civil, que a Polícia Judiciária também tem o dever nesse sentido de investigar, e o Conselho Tutelar junto, para que a gente possa achar uma solução adequada ao caso. Mais uma vez, eu volto a dizer, é preferível uma criança que seja realocada com algum familiar do que uma criança que esteja numa casa, ainda que estruturada, que sofra abuso. Vereador, essas ações vão acontecer nas escolas? Vão acontecer nas escolas públicas municipais, né, porque a lei é municipal, mas em convênio também com o Estado de São Paulo, nas escolas públicas e estaduais. Agora, qual que é o papel do professor nesse sentido? O professor, ele está preparado para observar essas atitudes da criança que levam a um crime desse como abuso? Se não me engano, o professor ele tem que ser formado em pedagogia ou na sua área. Magistério, né? No magistério. Mas ele está preparado para isso exato. ou não? Aí é necessário entender o seguinte, olha, existem cursos, mas não só o professor. Hoje em dia a gente ainda diz isso, né? Que educação se aprende em casa, mas educação também se aprende na escola. Então a escola tem que ter um serviço permanente. Por isso que eu digo que é uma semana referência. Eu preciso ter esse trabalho continuamente durante todo o ano. Ou seja, esses pedagogos, esses psicólogos, esses profissionais dessa área precisam continuamente. O que eu quero fazer é iniciar um processo nesse sentido. E daí, com essa lei que foi sancionada. Principalmente porque a criança está pelo menos metade do dia dela dentro da sala de aula, né, na escola. Então... E às vezes ela tem mais contato, às vezes não, na maioria dos casos, mais contato com os amigos, com os professores, com os colegas de sala do que com a própria família. Porque metade do período em sala, outra metade numa creche e à noite em casa dormindo, mal vê os pais. Então, na verdade, a escola sim tem a obrigação de também educar as nossas crianças. E veja, Adriana, o vereador trouxe aqui o projeto de lei 316/2013, o artigo 2º diz o seguinte: durante a semana, hora instituída, ou seja, semana que vai de 11 a 17 de maio, o poder público municipal vai fomentar os trabalhos que visem desenvolver atividades, oferecer palestras e divulgar o problema à população,
com ênfase no ensino ao público infantil, que corrobora a sua pergunta a respeito do papel do professor nisso tudo, que ajudem a detectar e enfrentar o abuso e a exploração sexual infanto-juvenil. Parágrafo único. Poderão ser firmadas parcerias com entidades privadas para a realização da semana a que se refere essa lei. É isso, né, vereador? É isso. Isso também trata do terceiro setor, que são as ONGs, as instituições próprias e que têm esse trabalho, que também auxiliarão nesse trabalho como um todo. Aí o corpo, o volume de pessoas envolvidas nesse tipo de ação é muito maior. Não são só os professores da rede pública municipal ou estadual de ensino. Vereador Eduardo Tuma, do PSDB, foi um prazer tê-lo no Jornal da Câmara. Esperamos contar com o senhor mais vezes aqui ao longo desse ano. Cobertura total da TV Câmara nessa semana de 11 a 17 de maio, semana de combate à exploração sexual infantil, que muitas vezes acontece dentro do lar. Como bem me lembra o editor Thiago Murano, 2 casos em que pessoas foram expulsas da Campus Party por estar na Campus Party tentando aliciar para a prática de pedofilia, o que mostra o risco da internet e o papel do diálogo dos pais, da orientação sexual em todo esse processo. É verdade. Então, eu quero também agradecer ao Wagner, a Adriana, a você que nos assiste e pedir que você entre em contato com o meu gabinete, mas também nos auxilie nesse trabalho. Veja, é dever de todos nós. Se você tem um vizinho e há uma suspeita concreta, denuncie, não deixe de fazê-lo. No 110, o número é 110. Denuncie, porque você vai ajudar a construir uma sociedade e salvar uma vida, não tenha certeza. E o telefone do seu gabinete para quem quiser fazer esse contrato? 3396 4217. 4217. 3396 4217, o telefone do gabinete do vereador Eduardo Tuma, do PSDB de São Paulo, que está empenhado em realizar uma semana de 11 a 17 de maio de combate à exploração sexual infantil. Muito obrigado, vereador.